Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E essa aula nós vamos falar sobre o OMV. O que é o OMV? O OMV significa oferta mínima viável. Nesse ponto, você já deve ter feito alguma das coisas que eu passei para você. E é muito importante, caso você não tenha entendido isso até agora, é importante que você entenda isso, que esse treinamento foi feito para ser completado numa forma em sequência. E o que acontece é o seguinte, se você não fez em sequência, esse vídeo ele não vai fazer nenhum sentido para você. Ou se você fez de qualquer maneira, você também não vai ter resultado, ok? Então é importante que ao chegar aqui, você primeiro tenha visto todas as aulas até aqui, você tenha entendido como funciona a economia mundial, por que as pessoas compram e a evolução do seu negócio. Qualquer dúvida que você tiver sobre isso, então fala com o nosso suporte. Você tem que entender isso. Isso tem que estar na sua mente. E tem que ter também completado todos os exercícios e entender completamente o seu nicho. Então, para fazer essa aula aqui e seguir avançando nesse treinamento, você já está na metade dele, caso você queira saber, falta pouco depois disso, você precisa ter feito todas essas tarefas e feito da melhor forma possível. Você tem que entender a mente do seu nicho, ok? Do contrário, para agora, volta e refaz, tudo bem? Então vamos começar falando sobre o grande erro que todos fazem na hora de criar a sua oferta. O que as pessoas geralmente fazem é o seguinte: eles pensam na sua oferta como se fosse uma sacola. A minha oferta é uma sacola. E eles tendem a entender que o valor é igual a mais coisas dentro da sacola. Que quanto mais coisas eu enfiar na minha sacola, mais valor, mais valorizado isso vai ser. Então, geralmente isso é verdade se você estiver falando de uma sacola de dinheiro, se você estiver falando de uma sacola de arroz, mas não é verdade quando você está falando de lucratividade e quando você está falando de gerar valor, gerar resultado, tirar a pessoa do ponto de dor para o ponto de solução. Então, a maioria das pessoas elas entendem isso. A oferta é uma sacola e se eu quero gerar mais valor para o meu cliente, eu vou enfiar mais coisas dentro dessa sacola. E a grande verdade é o seguinte: as pessoas não ligam para você. As pessoas não ligam para as suas qualificações, não ligam para os seus certificados, o que o seu produto tem ou deixa de ter, a sua mídia social, o seu site lindo, o livro que você fez, prêmios que você ganhou, qualquer coisa assim. Ninguém liga para isso. O seu nicho, o seu potencial cliente, ele não está nem aí para isso. Não importa quantos diferenciais você tem no seu produto, não importa quantas coisas a mais, quanta atribuição de mais coisas você botou no seu produto, na sua oferta, no seu serviço. Ele não está nem aí para isso. E para entender isso, vamos a uma consulta no dentista. Então imagina agora que você está com um dente, ou você está com um dente ruim e aquilo está te dando uma dor enorme, está te dando uma dor excruciante, uma dor horrível. E você corre para o dentista. Você chega lá no dentista, você vai no primeiro dentista, você está com esse problema sério, isso está te atrapalhando, você não consegue trabalhar, você não consegue falar, não consegue fazer nada de tanta dor que você está sentindo. E aí você vai até o dentista e o dentista te faz a consulta e fala para você: olha, eu definitivamente posso te ajudar. Eu vou tirar esse dente e a sua dor vai acabar. Eu vou levar 5 minutos e vai te custar R$ 2.500. E aí você pode até parar e pensar: o quê? 5 minutos, R$ 2.500? E aí o dentista pode falar para você: se você quiser eu posso levar até 5 horas. E aí eu te pergunto, o que você prefere? Você prefere tirar essa dor, tirar esse dente de você em 5 minutos ou você prefere ficar 5 horas e pagar a mesma coisa? Entende a diferença? Então, o que podemos aprender com a indústria de software e a oferta mínima viável deles? Eu vou ter mais um exemplo. Eu já dei até esse exemplo antes. Você conhece a Apple
provavelmente. E a Apple, ela surgiu e se tornou uma empresa enorme porque ela criou uma oferta mínima viável. O que ela fez? Numa época onde estava saindo celular o tempo todo, os celulares estavam ficando cada vez mais complexos, com mais coisas, a ponto da pessoa simplesmente não conseguir mais utilizar de tanta coisa, de tão complicado que estava. E aí o que eles fizeram foi o quê? Eles fizeram um smartphone, que era um celular que fazia só as coisas que o consumidor queria, da maneira mais simples possível. E foi isso que fez a Apple ficar tão rica. Entende? Então, lembre-se por que as pessoas compram algo. Existe o eu atual, o eu desejado e a lacuna. E as pessoas querem veículos para sair do eu atual e chegar até o eu desejado. Então, o que nós vamos fazer é o mínimo possível para resolver essa lacuna. Simples assim. Então, o que é valor? O que as pessoas valorizam? Ninguém liga se a sua mídia social é bonita, se o seu site é maravilhoso. Ninguém liga. Vamos, por exemplo, do dentista. Ninguém liga se o consultório do dentista é lindo, maravilhoso, se a atendente é bonita, simpática. Ninguém liga para nada disso. O que a pessoa liga é para tirar o dente e resolver a sua dor e que isso seja bem feito e o mais rápido possível. É isso que importa. Então, isso é valor. Entende? É o mínimo possível para que você chegue ao resultado. A única coisa que a pessoa quer é o resultado desejado, é chegar no desejo dela. E se você conseguir fazer isso mais rápido, da maneira mais simples possível, ela vai dar mais valor ainda por isso. É o que a Apple construiu e é porque esse celular funciona tão bem. Você tem outros celulares, hoje em dia, qual é o grande diferencial? É segurança, quando a gente fala de Apple. Segurança e a câmera. A maioria das pessoas compra mais por causa da câmera. E o que acontece é o quê? É que a câmera, existem outros celulares que também dão segurança, também dão câmera. Só que eles fazem isso para você tirar uma foto maravilhosa é complicado. Enquanto a Apple não, é simples. Então as pessoas pagam mais por causa disso. Elas só querem chegar até o seu objetivo. Se você colocar isso na sua cabeça, você vai entender o que você precisa fazer para ter uma empresa verdadeiramente lucrativa. Vamos entender um pouco melhor essa questão. Se você consegue levar o seu cliente à situação desejada, ninguém liga para como você fez isso. O como não importa. Só importa que seja feito e gere o resultado esperado. Então, quais são as 3 regras cardeais de uma oferta mínima viável? A primeira regra é falar da transformação e dos resultados. Não o que você vai fazer para levar esse resultado. Como eu te falei, vamos supor que eu estou numa situação de venda. E eu vou explicar detalhadamente como que eu faço para gerar o seu resultado. Isso não importa para o meu cliente. É igual você chegar no dentista com dente com dor no dente e ele precisa te explicar, ele começa a te explicar exatamente o procedimento técnico que ele vai fazer para tirar essa dor. Você ia querer escutar isso? Você não está nem aí para isso. O que importa é que ele fale, ó, eu vou tirar a sua dor. Então fale sempre da transformação dos resultados. É isso que o seu OMV tem que fazer. Transformar e gerar resultado. E a regra 2. Você precisa precificar de acordo com o que vale. É o valor que isso gera e não quanto custa para você levar essa solução. Então esquece isso, esse negócio de custa para mim X, eu gasto tanto para fazer. É claro que isso é relevante para você ter um preço mínimo, mas aqui a gente está falando de valor. Quanto vale essa solução para o seu cliente? Um exemplo que eu posso te dar. Para uma pessoa que está com uma dor no dente, que não consegue fazer nada, por causa dessa dor, precisa trabalhar, precisa agir a vida, não consegue fazer nada, ela precisa remover essa dor, tranquilamente vale R$ 2.500 para você resolver essa dor. Mesmo que isso leve só 5 minutos. Entende o que eu estou passando para você? Então, você só tem que incluir o mínimo de você e da sua empresa para levar essa transformação. Então, é isso que é uma oferta mínima viável. É uma oferta que inclua o mínimo da sua empresa. Qual que é o mínimo? A menor coisa que eu posso fazer, mas que ao mesmo tempo
gere o valor. Então, valor é o quê? Desde o início eu estou te falando. Valor é resultado. Então, vamos começar assim. Primeiro, vamos entender qual é a situação desejada do seu nicho. E aí, depois, nós vamos pensar como você pode levá-los até essa situação desejada. E o que está custando a eles ficar onde eles estão sem resolver o problema. Então, quanto que custa ficar sem resolver esse problema? E depois nós temos qual o valor que o seu produto vai trazer para eles. Então, qual é o valor? Quanto que isso vale para eles ter esse problema resolvido? E se a sua solução, o seu produto é barato e deve ser vendido em volume. Se o seu produto é barato, vamos supor que você está vendendo um produto que tem R$10. Você vai criar uma oferta onde você venda ele em volume, ok? Isso é importante que você entenda. Você pensa, mas o meu produto ele é muito barato. Se ele é muito barato é porque ele não gera tanto valor, mas você consegue fazer com que ele seja vendido em volume para um mesmo cliente, ok? Então, a pergunta que a gente faz é, se o seu produto é barato, a pergunta que nós vamos fazer é como podemos vender o volume maior garantido? Então, como que você vai transformar várias pequenas vendas em uma grande venda? O que eu posso fazer? Um pacote para fazer o meu preço subir, ok? Então, é uma coisa que eu quero que você tenha em mente. Não é para ser algo incrível, é para ser algo que funcione. A sua oferta mínima viável tem que ser algo que funciona. E pronto, acabou, é só isso. Tem que funcionar. Não precisa ser algo incrível. Então, como que a gente vai fazer para criar o AMV? E a gente faz isso utilizando o método científico. Então, você lembra do nosso método científico durante todo esse programa de treinamento, onde nós temos a tese, a hipótese e a síntese? Então, esse é o método científico. Aqui nós temos o nicho, a oferta e o resultado. Então, nós começamos usando um método científico de causa e efeito para entender como vai funcionar em termos de nicho e oferta. Damos início formulando uma hipótese que inclui o seu nicho, a oferta e o resultado. E quando nós temos essa hipótese, nós vamos ao mercado, o mercado é o nosso laboratório, e vemos se a nossa hipótese está certa ou não, conforme nós coletamos o feedback. Então, como que a gente testa? Então, aqui no caso, a gente tem um nicho, tem a nossa oferta, então a nossa oferta entra em contato com o nicho, e aí acontece um resultado, acontece uma síntese. E desse resultado a gente vai ter o feedback, se a nossa oferta está funcionando, houve uma venda. Se não está funcionando, a gente tem um feedback do que a gente precisa fazer para melhorar. E agora eu quero que você entenda uma coisa importantíssima sobre o método científico. Lá na primeira aula, a gente falou sobre o método científico, o que ele era, como que ele funcionava. E existe uma coisa muito importante no método científico. Você nunca muda a tese e nunca muda a síntese. Essas duas partes são imutáveis. A única coisa que você muda é a sua hipótese. Então vamos ser mais claros. Nós temos o seu nicho, que é uma constante. Você não, caso você comece a testar, a tentar fazer venda e você não consegue vender, o problema não é o seu nicho. O seu nicho não vai mudar. Você não vai chegar, voltar lá atrás e vai mudar todo o seu nicho, vai refazer tudo. Não precisa fazer isso, ok? O que você vai mudar é a sua variável, que é a sua oferta. A sua oferta é a única coisa que é variável. E nós temos também o resultado. E nosso resultado é o quê? Nós queremos mais clientes e o resultado tem que ser também que o nosso cliente atinja o seu objetivo. Esse é o resultado que nós estamos procurando. Então eu tenho o meu nicho que está agrupado de acordo com o que ele deseja ser. E o que eu faço é criar uma oferta que tanto me gere dinheiro, que eu troco essa oferta por dinheiro, quanto gere o resultado desejado do meu cliente, que faça com que ele chegue aonde ele quer chegar. Entendeu? Então, se o meu produto está falhando em fazer o meu cliente chegar onde ele quer chegar, o meu produto precisa, a minha variável, a minha oferta, precisa mudar também. Lembrando que nós, quando falamos de oferta não é só o que eu falo para o meu cliente, a oferta é o que eu falo para vender e o que eu entrego também de valor.
ok? É o meu produto em si, seja um curso, um treinamento, um serviço, tanto faz, isso está dentro da minha oferta. Então aqui eu dei um exemplo, nós temos um nicho que são contadores. E a nossa oferta é fazer anúncios no Facebook Ads. E o resultado é que eles consigam mais clientes. E aí o que acontece é o seguinte, digamos que eu entro com esse nicho, coloco a minha oferta em prática, só que eu não consigo chegar no resultado de mais clientes. O que eu vou melhorar é a minha oferta. Ou eu melhoro as minhas estratégias de Facebook Ads, ou eu faço Google Ads ao invés de Facebook Ads. Entendeu? Então é dessa forma que você vai melhorar e vai criar a sua AMV. Então agora eu quero que você imagine, para você entender de fato esse conceito, imagina que você tem uma porta ou uma fechadura. Está trancada, essa porta está fechada, essa fechadura está trancada. E essa fechadura é igual ao problema do nicho. E o que nós queremos fazer é o quê? A nossa oferta é a chave para abrir essa fechadura, sendo que abrir é a solução do problema. Então a maioria das pessoas não pergunta nada ao mercado e lança uma oferta. E fazer isso é fazer marketing de esperança. É você não perguntar nada, você não sabe. Nesse exemplo aqui, você não sabe qual é a fechadura, você não sabe qual é a chave e você não sabe nem o que está depois que você abre essa porta. Alguém vai comprar uma coisa que você não sabe o que é para chegar num lugar que você não faz ideia de como levar a pessoa para lá e você não sabe nem que lugar é esse. Dessa forma você vai conseguir gerar valor e fazer vendas. Dessa forma você está trabalhando com marketing de esperança. Então, no nosso método científico, que é todo esse programa que você está fazendo até agora, todo esse treinamento, o que nós fazemos? Primeiro, nós escolhemos uma boa fechadura, a melhor fechadura possível, e tentamos abrir, que é o nosso nicho e o problema desse nicho. Nós pesquisamos e temos certeza de que o que está atrás da porta é o esperado, o nosso nicho e o resultado esperado. Entendeu? Então nós pegamos a fechadura, que é um problema sério. Pegamos a melhor fechadura possível para o nosso produto. E a gente também tem certeza que quando a gente abrir essa porta, destrancar a fechadura, o que vai estar do outro lado é o que o nosso cliente quer, que é o resultado esperado. E nós fazemos uma pesquisa, então temos a melhor possibilidade sobre o que vai abrir a porta, que é a nossa oferta e a nossa mensagem. A mensagem você vai chegar lá ainda, ok? Então, nós, além de certificar de que o que está atrás da porta é o que o cliente quer, nós também nos certificamos e pegamos a melhor possibilidade sobre o que vai abrir a porta. E aí nós então formatamos uma hipótese sobre o que eles acham que vai abrir a porta. Então o que nós achamos que vai abrir a porta? Criamos uma hipótese em cima disso. Depois nós testamos a nossa hipótese no mercado e coletamos feedback para ver se essa hipótese estava certa ou estava errada. E a gente depois ajusta a variável na nossa hipótese de acordo com esse feedback. Então por isso toda vez que não tem uma venda, você tem feedback. Entende esse conceito? Você tem uma informação que volta para você que você vai utilizar para melhorar a sua hipótese, para melhorar a sua oferta. Então vamos criar a sua OMV agora. Para criar a sua OMV, você vai ter duas tarefas para completar. Primeiro você tem a planilha OMV e depois você tem a planilha da hipótese. Então vamos dar uma olhada nessas duas planilhas agora, ok? Então vamos na da OMV agora. Essa aqui é a planilha da OMV, tem a capa, contracapa. E agora ela tem algumas perguntas. Então você vai começar respondendo qual é o seu nicho, qual é a situação atual deles, qual é a situação desejada e o que está lhes custando ficar onde estão. Tudo isso você já tem que ter nesse ponto, porque você já fez os exercícios da aula anterior. Então, você vai responder tudo isso aqui e aí você vai pegar aqui uma coisa interessante. Qual seria o valor para levá-los à situação desejada e o que está custando para eles ficarem onde estão? Então, vamos dar um exemplo. Você tem um potencial cliente que, para ele está tendo um problema que ele está perdendo vendas. Ele está perdendo 10 mil reais em vendas por mês. Então, está custando muito caro
que ele continue perdendo vendas. Então, se você cobrar o valor que você vai precificar para colocar eles no lugar certo, vai ser baseado no quê? No valor que você vai levar. Então, se ele está perdendo 10 mil e você vai solucionar isso para ele, você tem que cobrar pelo menos, o mínimo que você tem que cobrar é 10% do valor que você vai levar para ele. Então, cobraria, nesse caso, no mínimo R$ 1.000 por mês para estar levando ele, resolvendo esse problema dele, nesse exemplo hipotético. Então, aqui você vai pensar quanto que está custando para essa pessoa, seja monetariamente ou psicologicamente ou até mesmo na sua saúde, ok? Isso vai mudar de acordo com o seu nicho. E aí você vai precificar de acordo com isso. Então, qual é o valor para levá-los à situação desejada? Quanto que isso vale? E depois você vai dizer o que a maioria dos participantes do nicho está fazendo para tentar superar a situação desejada. Então, hoje, o que eles estão fazendo para tentar superar isso? Isso está funcionando ou está dando errado? Como que é isso? Quão bem isso está funcionando para eles? Quais são os provedores de serviços de nicho que oferecem aos participantes uma ponte para a situação desejada? Então, quem mais está vendendo uma solução para esse problema para o seu nicho? E quão bem está funcionando para os participantes e os prestadores de serviço? Então, para os participantes, essa solução está funcionando ou está indo mal? E para os prestadores desse serviço, está indo bem para eles ou está indo mal? Quais são os participantes do nicho que estão arrasando nisso? Por arrasar, eu quero dizer aquele participante que está mandando ver, que está resolvendo o problema de uma forma incrível, que está tendo ótimos resultados. E aí você vai entender como eles estão preenchendo a lacuna para a situação desejada e quão bem isso está funcionando para eles. E depois você vai completar com como isso é diferente do que as pessoas estão fazendo aqui, que não está dando certo. Depois de concluir essa planilha, é hora de você ir para a sua primeira hipótese de resultado de oferta e de nicho, ok? Que é a próxima planilha. Então, espero que tenha ficado bem entendido aqui. Qualquer dúvida que você ficar sobre essa planilha, conversa com a gente, ok? Como que você vai descobrir isso? Pode ser uma dúvida. A mesma forma que você descobriu quem é o seu nicho, você vai descobrir essas informações usando a mesma metodologia. Então, essa é a planilha da hipótese do resultado. E ela começa uma parte 1 que é o pré-mercado. O que é o pré-mercado? Primeiro você vai preencher aqui qual é o seu nicho, qual é a situação atual do seu nicho, qual é a situação desejada deles e qual é a versão dessa hipótese, ok? Essa hipótese aqui, você, lembrando, é uma hipótese, ela pode precisar de melhorias, então você vai fazer várias versões dela e vai sempre salvar essas versões. E agora vem uma parte interessante. Quando se trata do que funciona e o que não funciona, determina o que é sinal e o que é ruído. E aí você vai completar a tabela abaixo com base no seu entendimento atual de mercado. O que eu quero dizer por sinal? Sinal, eu quero dizer tudo o que você pode listar aqui, que são coisas que estão funcionando para levar a pessoa para o resultado desejado. E aqui você tem um ruído, que é tudo que não está funcionando para levar o potencial cliente para o resultado desejado. Ok? É só você listar aqui. Essa lista aqui você pode aumentar ela, é só dar um Enter que ela vai dar mais uma linha, ok? E aí, com base no exposto acima, qual é o trabalho mínimo possível que você poderia fazer para ajudar o seu nicho a passar da situação atual para a situação desejada? Então você vai botar aqui qual que é o mínimo possível que você pode fazer para levar o seu cliente para a situação desejada. E se você está fazendo um serviço onde você entrega tudo ao cliente pronto, você entrega tudo para o cliente, ou é um serviço ou produto, ok? Ou é um serviço onde você faz tudo para o cliente não tem que levantar a mão para nada, ou quase nada, mapeie exatamente o que você está fazendo por eles e quanto tempo isso vai levar. Se for também um programa de coaching, mapeia também o seu programa de 6 a 12 semanas para que ele possa atingir esse objetivo. Então, se é um serviço,
Se é um produto, mapeia tudo que você faz para levar esse resultado. Até se for um produto que você produz, ok? Desde o momento que você vai lá, bota o insumo, mapeia isso tudo aqui. E agora o que é justo, mas ainda no alto preço, se mantém no alto preço que você poderia cobrar por essa oferta. Então o que é justo pela sua oferta, pelo seu produto, para resolver o problema da persona, e que se mantenha num preço um pouquinho mais alto, ok? A gente está fazendo toda essa metodologia para que você venda no preço mais alto possível. E aí esse preço, eu digo para você que tem que ser no mínimo R$60. Se o produto é simples demais e não existe teto, ok? Não tem limite para isso aqui. Você pode cobrar até R$100.000 dependendo da sua solução. Mas tem que ser no mínimo R$60. Então lembrando, se você vende um produto que é muito baratinho, você já esse ponto, você já tem que ter formulado qual seria a forma que você vai vender mais desse produto para a mesma pessoa para chegar a no mínimo R$60. E o quão certo você está do seu nicho em uma escala de 1 a 10, sendo 1 totalmente incerto e 10 absolutamente certo. O que eu quero dizer com isso? É o quão confiante você está na sua definição de nicho, ok? Geralmente no início a gente fica entre 1 a 5, ok? E no futuro você vai melhorando e vai chegando até 10. Eu, por exemplo, para eu te dar um exemplo do nosso próprio trabalho, eu ainda estou no 8. Eu ainda tenho que melhorar muito para eu sentir que eu estou no 9 ou no 10. E o quão dolorosa é a situação atual do nicho do ponto de vista deles. Em uma escala de 1 a 10, sendo 1 nada doloroso e 10 uma dor excruciante. Então, o quão doloroso é o problema deles. Então, não faz muita diferença ou faz extrema diferença para eles. E depois você vai dizer o quão urgente é o desejo de que o nicho atinja a situação desejada. Então, as pessoas do nicho, os participantes, quão urgente é o desejo deles para chegar na situação desejada? De 1 a 10 também. E aí, o quanto é complexo oferecer a solução que você está oferecendo atualmente. Então, qual é a complexidade? É muito complexo fazer com que ele chegue no resultado desejado ou é mais ou menos, é bem facinho de fazer isso? E como que você acha que é possível realmente alcançar a situação desejada? Do nicho em uma escala de 1 a 10. Então a sua confiança, você realmente acredita que é possível chegar na situação desejada, sendo em 10 mais do que certo. E sendo 0, você acredita que não é possível. Adicione uma classificação das questões 8 e 12 acima. Qual é a sua pontuação total? Então aqui você tem 50 pontos no total. E aí você vai somar os números que você marcou e vai ver qual é a sua pontuação atual. Essa pontuação vai te dar a ideia de o quão certo você pode estar da sua hipótese, ok? Do mínimo que você pode fazer para levar o seu cliente. E aí a parte 2 já é o feedback do mercado real. Então esse feedback você vai pegar só quando você começar a fazer campanha e fazer venda. Que aí você vai pegar e vai melhorar isso daqui. E vão sair novas versões, ok? Então a primeira coisa que você vai fazer é cruzar os números quando começar a falar com o mercado e testar a sua hipótese. Fazendo uma oferta que você vai botar nessa planilha. Então você deve fazer pelo menos de 20 a 30 ofertas antes de julgar a sua hipótese. Então, quando você botar aqui qual é a sua hipótese, qual é o seu serviço mínimo viável, quando você formatar o mínimo possível que você pode fazer para gerar o resultado, incluindo aqui também a sua comunicação, que a gente vai falar nas próximas aulas, você tem que fazer pelo menos 30 ofertas antes de julgar se está ruim ou se está bom. Tem muita gente que chega aqui e faz 3 ofertas, não vende e acha que está tudo errado, já muda a hipótese. Mas tem gente que faz 5 ofertas e não faz venda nenhuma, e depois do 6 para frente ele começa a vender sempre. Então, não faça, tem que fazer no mínimo 30. Conforme você for entrando em contato com o mercado, você vai arriscando aqui. E aí você vai pegar e fazer o quê? Lembra que eu te falei para você gravar sempre? Você vai anotar aqui quais são as objeções que o mercado está te dando.
quais são as coisas que o mercado gosta ou está interessado, como as conversas terminam, qual é a conclusão de cada ligação, é sim ou é não, é uma venda ou é um não. Quais os padrões estão surgindo, quais são as coisas que as pessoas sempre falam, sempre aparecem durante a ligação. E aí, com base nos estados acima, você pode melhorar a sua hipótese. E aí, depois de você fazer pelo menos 20 a 30 ofertas ao seu nicho, usando a sua hipótese, colete todos os comentários e dê ideias para melhorar e depois vá em frente formando uma próxima hipótese, ok? Isso aqui é um trabalho que você vai fazer sempre. Uma vez que você chegar no mercado, você vai sempre anotar isso daqui e melhorar a sua hipótese. Então, aqui no caso, lembrando, aqui você está formatando o mínimo possível que você pode fazer. Quando você terminar de responder todas essas questões, você vai formatar qual que é o mínimo que você pode fazer para levar o resultado para o seu cliente, ok? Então, se você tiver que cortar, você já tem produto. Eu vou te dar o nosso próprio exemplo. Quando a gente formatou isso daqui, o nosso produto, a gente tirou muita coisa, a gente tirou 80% do que a gente fazia, a gente focou na única coisa que importava, que era gerar o resultado. Então a gente deixou de fazer postagem no Facebook, por exemplo, que não gera resultado, deixou de fazer sites mega elaborados que não geravam resultado nenhum, deixou de fazer conteúdo que não fazia resultado nenhum. A gente tirou todas essas coisas que eram difíceis de fazer, não geravam custo e não levavam, não aproximavam o nosso potencial cliente do que ele queria, que era o resultado real. Então, o nosso foco aqui, eu quero que você tenha uma visão laser, focada em gerar o resultado e só o resultado. E só fazer o mínimo que você precisa, o mínimo essencial para gerar esse resultado. Então, no final dessa planilha, você tem que ter formatado isso. Você pode escrever aqui no espaço em branco, descrever exatamente qual é a sua oferta, e aí você vai mandar essa planilha para o canal de suporte. Depois que você terminar ela, você avança para a próxima aula, ok? Termina essa planilha, termina de fazer ela e depois avança para a próxima aula. Pode ser que você já tenha um produto com essas características, mas eu quero que você, mesmo que você já tenha um produto, você reflita sobre ele e veja o que você pode fazer para transformar ele num OMV, ok? Então, por essa aula é isso. A gente fica guardando essa planilha. Até a próxima. Até mais.